Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer um pequeno sermão com grande conteúdo. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que abra o conhecimento, a sabedoria em nossas mentes para que nós possamos entender a Tua palavra. Então, no sermão, nós vamos falar neste sermão, que tem como texto básico Mateus 9, de 1 a 8, e que tem como tema o poder perdoador. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em uma cama, e Jesus, vendo a fé dele, disse-lhe ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Vamos pegar desse versículo e tentar entender um pouco, que o Espírito Santo nos ajude e nos oriente. Entrando no barco, ele passou para outra margem. Essa margem, e chegou a uma cidade. E eis que trouxeram um paralítico. Que cidade era essa? Era em Cafarnaum, à margem norte do Mar da Galileia. Quando ele chegou ali e viu aquele paralítico em uma cama, o homem já não andava, ele estava deitado em uma cama. Era diferente até de um cadeirante, né? Ele estava em condições piores. E Jesus, vendo a fé dele, porque aquele homem estava ali, mas ele tinha fé que ia ser curado. E Jesus conhecia o coração dele como conhece o meu e o teu. E disse-lhe: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Porque Jesus pode e tem autoridade para perdoar qualquer pecado. Eis que um dos escribas diziam entre si, eles começaram a formar sobre si aquela ideia de que era uma blasfema, né? Queriam criticar a Jesus, dizendo que era uma blasfema, mas não era, o poder de Deus. Mas Jesus conhecia já o coração de cada um como conhece. Ele, respondendo, disse-lhes: perdoados são os teus pecados. Por que pensais em vosso coração? Porque ele conhece o coração do homem. Pois qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar os pecados. Jesus pode fazer isso. Então aqueles homens diziam que era blasfema, mas Jesus, de última hora assim, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele já fez com que aqueles homens soubessem que a autoridade e poder para perdoar também mandou o homem levantar, pegar a cama e ir para casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificando a Deus, que dera poder aos homens. Aquela multidão se maravilhou-se de ver
Jesus fazer tão grande proeza, tão grande milagre, mandar o homem levantar, pegar a cama e ir para casa. Mas tudo isso aconteceu, amados irmãos, é porque ele viu a fé daquele homem. É que muitas vezes faltam em nós a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, para agradarmos a Deus, temos que termos fé, fazer as coisas com fé, porque isso agrada a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Queridos e amados irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que coloque fé em nós, que nos ajude na nossa fraqueza, que nos ajude a termos fé, porque a sua palavra diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão para aquele monte: sai daqui para colar, e ele há de sair, nada vos será impossível. Porém, a semente menor que nós temos é a do grão de mostarda. Porém, ele diz: se tiveres fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, que a nossa fé é tão pequena, né, irmãos? Mas se nós pedirmos a ele: Senhor, me fortifica, aumenta a minha fé, ele fará. E o pouco que ele aumentar em nós a fé, nós conseguiremos agradar a Deus. Nós recebemos essa fé de tal forma que muda muitas coisas em nossas vidas, que a fé se transforma em milagres. Que Deus continue ajudando a cada um de nós, nos orientando, nos dando fé e aquela forte convicção de que o Senhor pode todas as coisas em todos aqueles que nele crê. Pai, abençoa as famílias, abençoa o lar de cada um, abençoa as crianças, abençoa os pais de famílias, abençoa aqueles que nesse momento estão em trabalhos de riscos nas empresas, aqueles que estão trabalhando em serviços de periculosidade. Ajuda eles, Pai. Tem misericórdia, para que volte para o seio da sua família e consiga, Pai, manter sempre a sua família, no nome santo de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém.